Eu quero estudar a palavra de Deus com vocês num texto que se encontra em 2 Samuel, capítulo 10, versículo 1 a 5. 2 Samuel, capítulo 10, versículo 1 a 5. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. 2 Samuel, depois de 1 Samuel. Se não te ajudou, pede ajuda para o irmão que está do lado ali. É no comecinho da Bíblia, né? Você vai encontrar. Quem não trouxe Bíblia, diga perdão, Senhor. Ô Jesus, tem misericórdia, né? Pega a cola com o irmão aí, o celular, sei lá, e vamos junto aqui. Diz assim a palavra de Deus: algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu, e o seu filho Hanum foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum seu pesar pela morte do pai. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas, os líderes amonitas disseram a Hanum, seu senhor: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinar a cidade e destruí-la. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados. Ele lhes mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça, e então voltem para casa. Senhor Jesus, nos dá entendimento da Tua palavra, fala conosco agora, em nome de Jesus, amém. O título da mensagem de hoje é Princípios de Honra. Princípios de honra. E esta palavra honra significa fazer distinção, distinguir, reconhecer, homenagear, respeitar, tudo isso é honra. E eu gostaria de pregar esta palavra, porque eu creio que vivemos numa geração que não sabemos o que é honrar. Eu creio que Deus quer nos ensinar a honrar, o que é honra. E eu creio que o cerne dessa história envolve a honra desses arautos de Davi, que havia sido ferida, aviltada de alguma maneira. E a Bíblia nos mostra que Naás, o rei dos Amonitas, havia morrido, e o seu filho Hanum assume o poder. E Davi, querendo prestar condolências, manda uma caravana, um grupo, para ir lá homenagear o rei que havia morrido. Hanum, sendo influenciado por alguns conselheiros, maus conselheiros, eles o fazem acreditar que aqueles homens na verdade são espiões, e que Davi está maquinando algo contra os amonitas. E por conta disso, ele vai, pega estes homens, e a Bíblia diz que corta suas roupas pela metade, para que eles tivessem que voltar seminus para casa. Cortou a roupa na altura das nádegas, queria expor a nudez deles. E depois corta a barba deles pela metade, e assim os envergonha. E quando eu li esse texto, eu fiquei me perguntando o que representava esse cortar a barba. Por que isso era um sinônimo de humilhação tão grande? Até pensei em ligar para o Israel para ver se ele me ajudava com a mensagem. Ele até deu uma parada na barba aqui, está mais ajeitoso aqui, né? E eu creio que o que o inimigo queria era fazer... Jeitoso foi mal, Israel, desculpa, retiro o jeitoso, né? O que o inimigo queria fazer era envergonhar, era colocar aqueles homens numa situação vexatória. E a barba nos tempos antigos
ela era considerada, eu fui ler nos dicionários, nos comentários bíblicos, ela era considerada a glória de um homem. E ela era um símbolo de dignidade, de honra e de masculinidade. O cara viril, o cara macho tinha uma barba grande. O Israel está feliz. A minha barba aqui, meu irmão, se dependesse disso, eu estava muito mal, né? Mas eu me garanto, irmão, tá bom? Isso era algo tão sério, por se representar um símbolo de que o cara era homem, era macho, masculinidade, que isso se encontra, apesar de ser um costume da época, se encontra na lei do Senhor como uma ordem de Deus, que o homem deixasse a barba crescer. Olha o que diz, Levíticos 19, 26 a 28. Não cortareis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades da tua barba. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem farei marcas alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Estava na lei de Deus, representava a masculinidade do homem, então ele não deveria aparar, raspar a barba. Se não bastasse, também existia um costume que representava respeito. Quando eu reverenciava alguém, era comum pegar e beijar a barba do cara. Ia cumprimentar e beijava a barba. Eita, negócio estranho. Eu não entendo. Bom, não tenho gosto por isso, mas era um costume antigo. A Bíblia nos mostra que Joabe faz isso. Quando ele está perseguindo Amasa, houve uma conspiração contra o rei. Ele vai até aquele homem e lhe beija a barba. Isso representava reverência, respeito à autoridade. E Amasa recebe aquilo. Enquanto ele está beijando a barba, ele tira o punhal e atravessa, enfia o punhal na quinta costela aqui daquele homem e ele morre. Mas era um símbolo de respeito, de reverência, de autoridade. Alguns dicionários antigos dizem que existem expressões que se remetem à barba. Quando alguém ia dizer que algo era de muito valor ou muito caro, se dizia muitas vezes, isso tem mais valor do que uma barba. Ou as mulheres diziam, isto custa mais caro do que a barba do meu marido. Coitada da minha mulher, estava falida. Eu não tenho barba, tudo torta, não cresce direito. Era comum também os homens fazerem juramentos por suas barbas. E nas peças de Shakespeare, isso a gente pode ver. Alguns romances deles, os homens também jurando pelas suas barbas. Só raspava a barba os leprosos, os escravos ou criminosos, ou quem estava em luto. A pessoa que estava numa tristeza profunda, aí sim, eles raspavam a barba e por vezes o cabelo e até mesmo as sobrancelhas. Isso representava um sinal de luto profundo. O que está acontecendo aqui era uma tentativa do inimigo de desonrar, tirar a honra, tirar o respeito daqueles homens. Eu creio que esta ainda é uma estratégia do inimigo nos dias de hoje. Ele continua agindo e trabalhando, tentando roubar a nossa honra, tentando roubar o nosso valor, tentando tirar o nosso respeito. E é interessante porque ao longo da história nós vamos ver vários símbolos que representam honra. Eu gosto de um filme, quem já assistiu aquele filme Honra e Coragem? Quem já assistiu? Gente, eu estou velho, ninguém. Bom, ou Quatro Plumas em inglês, não sei. Conta a história de um soldado, antes da guerra dos ingleses no Sudão, ele acaba saindo do exército, e isso é visto como motivo de desonra. E aí os seus amigos mais chegados e a sua noiva lhe entregam 4 plumas. E isso era um símbolo de covardia. Isso é algo que aconteceu na história mesmo, né? Os ingleses, eles quando chegaram na época da Segunda Guerra Mundial, eles entregaram plumas. As mulheres saíam pela rua entregando plumas, penas para os homens que não haviam se alistado para o serviço militar. Isso queria dizer que ele era covarde, porque o galo de briga, segundo eles, que tinha uma pena branca no rabo, era um galo perdedor, covarde. E daí surge essa expressão. Esse filme
mostra um pouco dessa simbologia, de gente que perdeu a honra, de gente que é considerada covarde. E eu acho interessante a história do filme, porque aquele ator, aquele moço, fica o filme todo tentando reconquistar a sua honra. Eu creio que o inimigo tem ferido a nossa honra nos dias de hoje. E eu creio também que através e por intermédio da graça de Deus, nós vamos reconquistá-la em nome de Jesus. E eu gostaria essa noite de procurar, olhando para a história de Davi, entender alguns princípios que fizeram de Davi um homem respeitado, um homem honrado, tanto por parte de Deus, como por parte das pessoas. Davi era um homem de honra. Essa história que a gente acabou de ler, ela termina com uma declaração de guerra. Davi pega aqueles homens, manda eles esperarem em Jericó, até que a barba crescesse de novo, para eles voltarem para casa, com a sua honra intacta, e não numa situação vexatória. E mais, declarar guerra contra os seus inimigos. Eu creio que hoje nós viemos fazer uma declaração de guerra contra Satanás, e viemos declarar que ele não vai mais roubar a nossa honra em nome de Jesus. E eu creio, Deus quer restaurar princípios de honra que nos fazem pessoas respeitáveis, homens e mulheres de Deus respeitados. Deus quer restaurar princípios e nos ajudar a sermos pessoas que são reconhecidas e recebem honra, favor de Deus. Quantos querem isso? Levante as mãos. Quantos querem receber honra a favor de Deus? Amém? Princípios. Primeiro princípio que nos faz homens de honra. Primeiro princípio: submissão. Diga para o irmão que está do seu lado: submissão. Se você quer ser um homem honrado, uma mulher honrada, você precisa aprender o valor da submissão. Eu costumo dizer que um bom líder é, antes de tudo, um bom liderado. Alguém que sabe submeter. E quando eu falo de submissão, eu não falo a respeito de uma obediência cega. Eu falo da capacidade de reconhecer e respeitar a autoridade. Isso é submissão. E na história de Davi, nós vamos encontrar inúmeros exemplos e atitudes que mostram que este homem entendia o valor da submissão. Valores que fizeram com que ele, como futuro rei, fosse respeitado pelos seus. E nós vamos ver isso pela maneira que Davi honrava o seu líder, o seu rei, o rei Saul. Existem algumas declarações para mim que são interessantíssimas. A Bíblia vai nos mostrar que Saul por diversas vezes tentou matar Davi. Quando ele tocava lira para ele, era um bom músico Davi, tocava lira para espantar os espíritos malignos que perturbavam Saul. A Bíblia nos mostra que algumas vezes Saul tenta matar, pega uma lança e tenta cravar naquele jovem. Mas depois, a Bíblia diz que Davi fica famoso. Ele tem um embate contra Golias, vence o gigante, e as pessoas começam a fazer músicas para ele. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Ele é reconhecido. Depois Saul o coloca como comandante do seu exército, e ele começa a ganhar várias batalhas. Mas Saul não processa isso muito bem. Fica indignado, enciumado, e logo começa a fazer planos para matar Davi. Primeira vez ele está dormindo em casa com a sua filha Mical. Ele era genro de Saul, e ele manda os seus soldados. Davi tem uma informação privilegiada e foge. E a Bíblia diz que ele vai se esconder nas cavernas, e com o tempo, se escondendo, fugindo, ele monta um bando. Ele tinha os seus capangas, cerca de 600 homens que o seguiam. E em determinado momento, em 1 Samuel capítulo 24, a Bíblia vai narrar essa história. Ele está, Davi, dentro de uma caverna com os seus homens, fugindo de Saul. E a Bíblia diz que Saul tem dor de barriga. A Bíblia diz que ele tem desejo de aliviar o ventre. É bem assim que a palavra de Deus fala. Eu achei bonito, né? Se quiser ir no banheiro, fala: quero aliviar o ventre. Era um sinal de respeito, né?
E aí ele vai ali virar o ventre bem na caverna onde estavam os homens de Davi e Davi ali escondidos. E quando ele está ali, eu não gosto de imaginar essa situação, não imagine, fazendo a obra, né? Enquanto ele está ali, a Bíblia diz que os servos, aqueles homens que seguiam Davi, falam: Davi, Deus entregou Saul nas suas mãos, mata o seu inimigo. E olha o que Davi faz, ele olha para aqueles homens e diz: Deus me livre de tocar no ungido do Senhor. Ele estava sendo perseguido, estava quase sendo morto. E aí olha o que ele faz, ele vai se rastejando, corta um pedaço da roupa, do manto de Saul, e volta. Quando Saul sai, está já de uma certa distância, ele vai na entrada da caverna e diz: Saul, meu rei. E olha que interessante, quando ele vai falar com o rei, ele não fala indignado, não, a Bíblia diz, em 1 Samuel 24, que ele se prostra, ele está falando com uma autoridade, ele diz: meu senhor, chama ele de senhor, meu senhor, eu não intento mal contra ti, Deus o entregou nas minhas mãos, mas olha aqui a prova, eu podia matá-lo, mas não fiz nada, porque eu honro o rei. E aí a Bíblia diz que Saul fica envergonhado e começa a chorar, pede desculpas para Davi, porque ele entendia o que era se submeter à autoridade. A história continua, fala: bom, Saul desistiu, que nada. Saul passa um tempo e começa a arder em ciúme de novo e resolve matar Davi de novo. E a Bíblia diz que ele agora junta um exército de 3.000 homens para ir atrás de Davi. E Davi fica sabendo que ele está num acampamento. E em 1 Samuel 26, a Bíblia nos mostra isso de novo. Ele está no acampamento, e Davi pega um dos seus servos ali, dos caras que o seguiam, e eles entram num acampamento onde Saul estava. Está todo mundo dormindo, a Bíblia diz que Deus derrama um sono profundo sobre o exército de Saul. E ele vai, e tem uma lança e um cântaro com água na cabeça do rei Saul, e ali o servo que está com ele diz: deixa eu matar o teu inimigo, Deus o entregou nas suas mãos. Ele diz: Deus me livre. Eu gosto do que ele responde, olha o que diz 1 Samuel 26, Abisai diz a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos, deixai-me agora cravar a lança nele até o chão, com um só golpe, não precisarei de outro. Davi contudo disse a Abisai: não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo o matará, ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora vamos pegar a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. Ele pega e faz de novo a mesma coisa. Quando está longe, num vale ali, ele grita: rei, eu estou aqui com a lança e com o jarro, eu não quero o seu mal. Homens de honra entendem o que é se submeter e honrar aqueles que o lideram. E eu creio que isso continua. Olha, a história é linda, porque quando Saul morre na batalha, a Bíblia diz que um amalequita vem contar para Davi. Ele vem trazendo ali a coroa, os braceletes, dizendo que encontrou Saul no monte Gilboa, ferido, e ele o matou, e veio trazer para Davi, para mostrar: olha, capturei o seu inimigo. Davi manda matar o amalequita, porque você tocou no ungido do Senhor. E mais, ele faz uma música para Saul. Você lê em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 18 ao 27, ele faz uma música de lamento e chora a morte do rei. E é interessante que essa música, eu fui para Israel ano passado, essa música é cantada até hoje nas escolas em Israel. E nessa música, essa música é uma oração, ele amaldiçoa um monte de boa, e diz que esse monte não floresça mais,
que não esteja mais plantações, árvores, não haja mais, porque foi o lugar onde o rei morreu. E é interessantíssimo, nós estávamos viajando, quando passamos nesse lugar, o líder da nossa caravana falou: aqui o monte que Davi amaldiçoou. E é interessante, todos os montes em volta, com plantações, com flor bonito, e aquele monte está careca, não tem nada. É impressionante, palavra de Deus se cumprindo. E eu vendo essa atitude, para mim, Davi era um homem de honra, porque ele sabia se submeter. E a palavra de Deus vai nos mostrar isso em diversos textos, como um princípio para as nossas vidas. Honrar autoridades que foram estabelecidas sobre nós. Se queremos reconhecimento, se queremos respeito, se queremos ser tidos como homens de honra, precisamos aprender a honrar, respeitar. E 1 Pedro 2, 17 e 18 vai dizer: tratai a todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Servos, sede submissos com todo temor aos vossos senhores. Romanos 13, olha o que diz: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Romanos 13, 7, deem cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Efésios 6, 2, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. 1 Timóteo 5, 17, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e ensino. Sabe, queridos, eu estou lendo tudo isso aqui, porque eu creio que o que a Bíblia quer nos ensinar é que homens de honra sabem se submeter. Eles têm uma atitude respeitosa para todo tipo de autoridade que Deus coloca sobre eles. E eu creio que nós vivemos num tempo onde essa palavra honra está desgastada. Nós temos líderes que, de certa maneira, mancharam a sua honra, e por conta disso nós perdemos o respeito por lideranças e autoridades constituídas sobre nós. E isso se transformou em algo tão real, que não é só uma relação nossa com os governantes, mas essa é uma realidade dentro de casa. A gente não respeita pai, mãe, não respeita líder, seja na igreja, pastor, professor, e aí a gente vê tanto absurdo. Você liga o noticiário e vê alunos espancando professores. Eu já fiz algumas visitas. Eu lembro de uma visita que eu fiz e uma menina, ela chamava a mãe de tudo que é nome que você pode imaginar na minha frente, gritando, falando alto. Eu lembro de um jovem que a mãe chegou no meu gabinete com um olho roxo, que ele tinha batido na mãe dele. E nós perdemos a noção do que é honra. Queridos, eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus. Quando a Bíblia fala de honrar pai e mãe, ela não está falando que você não pode discordar, que você não pode ter diferenças, mas ela está falando de uma atitude respeitosa. A gente pode até discordar, mas não pode faltar com respeito. Quando não há respeito dentro de casa, se perdeu a ordem, se perdeu tudo, se perdeu a honra. E é interessante que, às vezes, os mais antigos, eles nos ensinam alguns valores. Eu acho interessante como alguns senhores, até mesmo simples, eles me ensinaram o que era honrar homens de Deus. Eu nunca vou esquecer de uma visita que eu fui fazer com o meu avô. Meu avô estava com câncer, e ele estava querendo fazer uma viagem de despedida comigo. Ele queria que eu conhecesse a terra onde ele nasceu, queria que eu conhecesse um pouquinho da sua história. E nós fomos para Pernambuco, conhecer a terra do vô. E eu nunca vou esquecer
eu fiquei hospedado na casa de um irmão. Ele era um senhor mais velho do que eu, mas aquele homem nos recebeu da melhor maneira que ele podia, e aquilo nos chocou. Eu lembro que ele pegou, a casa dele era simples, mas ele pegou a suíte, que era o quarto onde ele ficava com a sua esposa, e ele ofereceu para a gente, e ele e a sua esposa foram dormir na sala. Eu falava: meu irmão, não faça isso, não precisa. Eu era moleque naquela época, eu sou jovem, o senhor é mais velho, deixa que eu durmo na sala. E ele dizia assim: mas você é servo de Deus, eu quero te honrar. Eu falei: meu irmão, eu entendi já, estou honrado. Mas não teve acordo. E eles ofereceram a melhor comida que podiam, porque eles queriam honrar que eu estava lá. E embora fosse novo, eu era um homem de Deus, e o meu avô era um senhor mais velho, eles queriam honrar ele também. Eu achei tão bonito isso. Honra, respeito. Querido, Saul foi honrado por Davi, mesmo sendo um rei que falhou tanto com aquele homem. Davi foi capaz de, mesmo assim, honrá-lo, porque ele era uma autoridade constituída. Meu irmão, como você tem honrado os teus pais? Como você tem honrado aqueles que são autoridades sobre você? Pessoas que lhe ensinam, pessoas que cuidam de você, pessoas que são líderes, talvez da tua célula, queridos teus. Como é que você tem os honrado? Quantos querem receber honra? Aprenda a honrar também. Homens de honra sabem honrar aqueles que os lideram. Amém? Deus, olha que tremendo isso. É um princípio, querido. Se eu honro as autoridades que estão diante de mim, eu vou honrar a autoridade maior, que é Deus. Quando Deus vê que há rebelião e revolta no nosso meio, Ele diz: esse aqui não vai me honrar. Quem já ouviu, né? Está para namorar a menina e falar assim: olha como ela trata os seus pais. Quem já ouviu isso? Porque se ela grita em casa com a mãe dela, xinga, fala, você acha que ela vai te tratar como? Meu amor. Na hora que ela estiver brava com você: ai querido, né, não foi legal isso que você fez. Não. Se ela não honra em casa, a mãe e o pai, não vai honrar você, e não vai honrar a Deus. Pessoas que sabem honrar são reconhecidas, são honradas por Deus. Segundo, essa honra, ela se refere à autoridade, e Davi entendia assim que quem tinha colocado Saul como governante era o próprio Deus. Se ele fizesse algo contra aquele homem, estava indo contra a vontade de Deus. Mas isso se remete ao Senhor de uma forma ainda mais bonita. Existem algumas declarações que eu gosto de Davi, quando ele diz assim, logo que ele lhe constrói um palácio, e ele está ali morando, e um dia ele vê a arca do Senhor numa tenda, e aí ele vai dizer: como é que eu posso morar num palácio e a casa de Deus ser uma barraca, uma tenda? E aí ele chama o profeta, fala: olha, e ele diz: o que está no teu coração vem de Deus. O que ele queria? Honra. Deus merece mais do que eu. Essa minha casinha aqui, meu Deus, esse meu palácio, o que é isso diante do Senhor? E ele faz um plano para construir um templo maravilhoso, porque ele queria honrar a Deus. Outra que eu acho bonita, quando ele vai oferecer um sacrifício para o Senhor, para acabar com a peste. Ele tinha feito um recenseamento, Deus não se agradou disso, tinha contado todo o povo, Deus não se agrada, e manda uma peste, e aí ele vai oferecer um sacrifício, e ele vai procurar um senhor para pedir as suas terras, para comprá-la, e a Bíblia nos mostra isso no finalzinho do livro de Samuel, 2 Samuel, e quando ele fala com aquele homem o respeito recebe com honra, diz: Davi, Senhor, meu Senhor, o que você quer? Pode escolher o que você quiser na terra, aqui é teu, eu te dou de presente. E Davi vai dizer: não entregarei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Eu quero com as minhas mãos, com o que o meu trabalho, honrar a Deus. E sabe, queridos, eu creio que muitos de nós não entendemos e sabemos o que de fato representa
honrar a Deus. E eu creio que nos dias de hoje, dentro da igreja, existe uma banalização do sagrado. Pastor, o que é isso? Eu gostei de um livro que eu li, de Philip Yancey, que ele fala do Deus invisível. E ele começa o livro dando um testemunho que um dia ele foi pregar num presídio. E quando ele chegou naquele presídio para ministrar a palavra, ele foi, nem orou, nem fez nada, foi de qualquer jeito, pegou a Bíblia e foi embora. E ele encontrou um ortodoxo, se preparando porque ele também ia pregar a palavra. E aquele homem passou 1 hora se purificando, arrumando a roupa, arrumando tudo para ministrar a palavra. E ele ficou incomodado, ele disse: eu nem me preparei. E sabe, eu creio que algumas gerações que passaram, querendo ir na contramão de ritos vazios, que não representavam nada, acabaram banalizando aquilo que é sagrado. E a gente perdeu algumas dimensões do que significa exclusivo, separado, algo consagrado a Deus. E vários desses desvalores, que eu entendo também que é fruto de uma mentalidade desse mundo pós-moderno, que relativiza tudo, estão presentes hoje na nossa maneira de cultuar a Deus. E se a gente não tomar cuidado, com o tempo, não vai mais haver honra, não vai mais haver louvor e exaltação verdadeira ao Senhor. Eu quero mostrar alguns desses princípios, que representam essa banalização. Quer ver um pensamento de hoje em dia? Não existe mais dia do Senhor, porque todos os dias são dias do Senhor. Amém? Não, é verdade isso? Todos os dias são dias do Senhor? É verdade. Mas por conta disso não existe mais dia do Senhor. A Bíblia fala o seguinte: trabalha 6 dias, mas um separa para louvor e exaltação. E sabe, querido, não é uma questão de uma regra, é uma questão de honra. Aquele dia é exclusivo, aquele dia é separado para o louvor e para a exaltação de Deus. A gente perdeu essa dimensão. Quantos aqui sinceramente guardam o dia do Senhor? Levante as mãos. Acho que eu posso contar nos dedos. Mas não está na Bíblia? Ou eu que estou inventando essa história aqui? Quem acredita que guardar o dia do Senhor é um princípio bíblico? Levanta a mão. Puxa, então somos tudo um pecador miserável. Foi algo que se foi perdendo. Eu lembro quando eu era menino, a gente passava às vezes as férias, eu passava com a minha família na casa de praia do Sofonias. Quem conhece Sofonias aqui? Ele é um senhor que tem 90 anos, é uma bênção, um querido. Ele chamava sempre eu: vem pastel, vamos lá na minha casa, né? E eu lembro que quando chegava, a gente estava na praia, e chegava no domingo, aquele dia era um dia diferente. O Sofonias, já um dia antes, ele ia na casa dos irmãos, que ele sabia que estavam ali na praia, e ele falava: amanhã tem culto na minha casa. E eu achava um barato, porque daí ele saía, falava, e aí naquele dia, já tinha devocional de manhã, na hora do café, depois do almoço tinha a palavra, e quando chegava no final da tarde, vinham os irmãos, e aí ele fazia um louvor, ele ministrava uma palavra, e tinha culto na casa dele. Eu lembro que um dia eu perguntei: mas por que você faz isso? Estamos na praia, estamos de férias. Ele disse: esse é um princípio da Bíblia, meu filho. Hoje é o dia do Senhor. Separa esse dia para cultuar a Deus. E eu lembro que aquilo ficou na minha cabeça. Eu trabalho, mas tem um dia que é dia de ir na igreja, de cultuar o Senhor, de honrar a Deus. Querido, não é uma ordem, é uma questão de honra. Eu cuido dos meus interesses 6 dias. Um dia na semana é de Deus. Honra. Quer ver outro princípio que foi banalizado? Não existe mais templo, porque nós somos o templo do Espírito. É verdade o que eu estou falando? Espera aí.
Eu creio que nós somos o templo. Quem aqui é templo do Espírito Santo? Amém? Eu sou templo do Espírito. Eu creio nisso. Mas não quer dizer que não existam lugares consagrados, que são exclusivos. Quando você vem numa casa como esta, ainda que aqui seja um prédio, né, tem aqui tijolo, madeira e tantas outras coisas, esse lugar é um lugar consagrado a Deus, exclusivo, para que possamos buscar a Ele. E porque a gente não tem mais essa dimensão do sagrado, houve uma banalização, muitas vezes a gente se porta de qualquer maneira na casa de Deus. Eu já cansei de pregar em um monte de lugar, por aí afora, em congresso de jovens, onde é um desrespeito total no tempo de culto. Eu já peguei jovem literalmente agarrando a menina no meio do culto assim. Está pregando e o cara dando uns beijos na menina lá. Eu lembro de outra vez, metade de uma fileira assim virada para trás, batendo papo, você tentando ministrar a palavra. A gente vem de qualquer jeito para a casa de Deus, com qualquer roupa. Pastor, você está dizendo agora que, meu Deus, não, querido. Eu estou dizendo que quando a gente vai se encontrar com Deus, a gente se prepara. Eu lembro de uma historinha que eu ouvi de um pai que ligou para casa, para a filhinha atender o telefone e falou assim: filha, hoje se arruma, porque o papai vai levar você para jantar. Aí ela saiu, entrou no quarto e começou a colocar roupa, se maquiar. Era pequenininha, a mãe falou: filha, o que você está fazendo? Eu vou me arrumar bonito, porque hoje eu vou sair com o papai. Quando a gente vai para a presença de Deus, a gente tem que se preparar para se encontrar com Ele. Não estou dizendo tipo de roupa ou isso ou aquilo, estou falando de honra. Aí a gente vê gente às vezes com roupa até que não é um ambiente, porque a gente perdeu a dimensão do sagrado. Quer ver outro exemplo? Não existe mais sacerdócio. Já ouvi isso aqui, gente pregando isso. Não existe mais sacerdócio, porque todos nós recebemos o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Quantos creem nisso? Eu creio. A Bíblia diz, e eu creio também no sacerdócio universal de todo crente. Você tem uma missão, Deus te escolheu e Ele quer te usar. Mas eu creio também, existem pessoas que foram separadas exclusivas, para serem usadas por Deus e para o exercício do seu ministério. E aí, como não existe mais templo, não existe dia do Senhor, não existe mais casa de Deus, não existe mais sacerdócio, também não existe dízimo. Não existe mais dízimos e ofertas, gente. Não é um valor bíblico isso. Quem já ouviu isso daí? Levanta a mão. Eu já ouvi um monte. Por quê? É uma lei veto-testamentária para sustentar o sacerdócio. Se não existe sacerdócio, essa é uma lei que morreu. Preste atenção, o dízimo não é uma questão, querido, não é uma lei imposta por Deus só para sustento da casa do Senhor, ele é um princípio de honra. Olha o que diz Provérbios 3, versículo 9: honre o Senhor com todos os seus recursos, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. É questão de honra. Eu nunca vou me esquecer que eu entendi isso na África. Eu estava num culto, e quando chegou o momento de ofertório, o pastor foi lá na frente, falou: ó, Deus ama quem dá com alegria, tal, falou um versículo e pronto. Chegou o momento de ofertório, sem brincadeira, a igreja inteira foi lá na frente. E era bonito porque eles faziam assim, eles saíam pela porta lateral, entravam pela porta do centro, assim, que tinha na igreja. Então eles vinham dançando, cantando, tal, festejando, iam deixando as ofertas. E eles deixavam, e era todo tipo de coisa, pode olhar, não era só dinheiro. Tinha comida, tinha roupa, e iam saindo. E a igreja inteira participou. Aí eu lembro que um jovem, ele tinha ofertado dinheiro para voltar para casa. E eu tinha ido na vila onde ele morava, ficava a 15 quilômetros de distância.
E ele voltou a pé, a gente estava passando de carro e o cara indo embora a pé para casa, 15 quilômetros. Outro dia eu perguntei para ele, mas por que você fez isso? Não podia guardar a oferta? Ele falou, não, eu queria honrar a Deus. Eu creio que aquela caminhada honrou muito mais a Deus que qualquer valor que ele depositou naquele lugar. Ele queria exaltar o nome do Senhor. Eu lembro de um pastor que eu vi pregando, ele falando que ele chegou nos cultos na África, que era oferta direta, oferta, todo culto. Ele falou, mas meu Deus, por que tanta oferta? Chegou para o pastor e perguntou, mas por quê? Ele falou assim, aqui na nossa cultura, e lendo a palavra, nós entendemos que não podemos chegar na presença de Deus de mãos vazias. Não é uma questão de valores, mas é uma questão de honra. A gente honra o rei. E aí ele falou mais, você não vive numa monarquia, você não sabe o que isso representa. A gente está honrando o rei dos reis e senhor dos senhores. Eu falei, uou. E aí o pastor perguntou para ele assim, mas não dá para honrar uma vez? Por exemplo, eu vou ofertar R$5 ou R$7. Em vez de dar, posso dar os R$7 de uma vez só, em vez de dar um a cada dia da semana, em cada culto? Aí ele falou assim para o cara, achei um barato. Experimenta, você pode dar um buquê de flores um dia para sua mulher. Talvez ela fique feliz. Mas experimenta pegar as 30 flores e dar uma a cada dia para ela. E fazer uma declaração de amor para ela. Pergunta o que ela vai gostar mais. Quando eu venho entregar as ofertas, eu venho honrar a Deus. Nós estamos banalizando o sagrado. Estamos perdendo a dimensão do que representa entrar na presença de Deus. E como não existe mais nada, também não existe pecado, gente. Diga para o teu irmão, não existe pecado, olha que beleza. Eu já vi gente pregando isso, não tem mais pecado. A graça de Deus nos alcançou, então acabou com tudo, não tem mais nada. Porque esse negócio de ficar seguindo regra já passou, Jesus nos absolveu. Querido, a Bíblia ensina que existe pecado sim. E o salário do pecado é a morte. Mas mais, sabe por quê? Eu não dormia com a minha namorada antes de casar. Não era uma questão apenas de obediência, era uma questão de honrar a Deus. Honra. Sabe por quê? Eu me abstenho de tantos comportamentos e atitudes. Eu não vou a determinados lugares. Eu não faço determinadas coisas, porque eu quero honrar a Deus. Cara, a gente não está discutindo aqui, é isso, é aquilo, o outro vai me julgar, não estou falando disso. Eu faço com orgulho determinadas coisas, porque eu quero que o meu Deus entenda que eu tenho prazer de honrá-lo. É disso que se trata. E tem gente que tem perdido privilégios, e tem perdido bênçãos e favor de Deus, porque não entende o que é honrar a Deus. Davi me surpreende, eu creio que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era submisso ao Senhor, ele buscava a orientação de Deus, buscava a sua vontade, mas mais, ele era um homem que sabia honrar. Honrava a Deus com suas canções. Você lê o livro de Salmos, você vai ver músicas belíssimas. Honrava a Deus com suas atitudes, e você vai ver ele querendo construir um templo, se preocupando em entregar o melhor, o sacrifício que era fruto realmente do seu trabalho a Deus. Ele era um homem que sabia honrar. Eu creio que nós precisamos fugir dos ritos vazios, é verdade. Mas a gente precisa reconhecer o sagrado de novo. Se essa geração não aprender a fazer isso, não vai ter avivamento, não vai ter nada disso, meu irmão, vai ter um movimento. Do mesmo jeito que começou, vai passar. E eu já vi vários durante a história. Mas algo duradouro começa com honra, submissão a Deus, reconhecimento do que Ele é, de quem Ele é, do que é sagrado. Sábado ou domingo, se é o dia que você separou para estabelecer, esse é o dia do Senhor. Alguns não podem no domingo, até trabalham, eu entendo. O dia que você separou para cultuar,
leve a sério, cara. É questão de honra. Choveu, não vou. Não. Que isso, cara? Tenha respeito pela casa de Deus. Quando a gente entrar aqui, eu creio que vai crescer, já está crescendo. Mas os que chegarem novos na fé, precisam encontrar nos antigos que aqui estão, uma atitude respeitosa com esta casa, com este lugar, que foi consagrado e é exclusivo a Deus. Precisam encontrar em nós uma postura de fé, de homens e de mulheres que honram a Deus, com suas atitudes, e que falam: eu não vou em determinados lugares, eu não faço determinadas coisas, as minhas festas não são de determinadas maneiras, porque eu sou um homem e uma mulher que tem prazer em honrar a Deus. Honra, submissão. Se a gente encontrar homens e mulheres de honra de Deus nesse lugar, eu tenho certeza que o movimento que Deus vai começar aqui não vai parar, porque esses exemplos de fé, de honra, vão se passando de geração em geração, e gente vai ser salva e liberta em nome de Jesus. Eu quero terminar. Meu pai contou um dia uma história que eu achei tão bonita. Um senhor chegou na igreja um dia lá em São Paulo, quando meu pai era pastor da igreja em São Paulo. Ele chegou no culto e tinham pichado a porta do templo. Quando ele viu aquilo, ele ficou tão incomodado. Ele foi em casa, era cedo, pegou uma lixa e ficou esfregando a porta. Lixou tudo. Quando chegou na hora do culto, meu pai chegou para o culto, aquele homem estava suado. E aí ele disse: olha, contou o que tinha acontecido, mas dá para a gente fazer o culto, porque a porta está bonita. Eu deixei a casa do Senhor pronta para a gente fazer o culto. Achei tão bonito. Alguém que respeita. Israel, vem aqui. Quero terminar usando um exemplo teu. Uma salva de palmas para esse cara viril. Deixa eu explicar para vocês o que é honra. Vem aqui do meu lado. Eu considero Israel, não só pela sua barba. A gente trabalha há quantos anos junto? 11? Tá louco, hein, cara? Tão velho. Mas porque ele é um cara leal. E se submete. Meu pai tem um jeitão diferente de trabalhar, né, Isa? Ele acha que a mensagem é mais importante do que qualquer outra coisa. Eu lembro quando comecei a pregar aqui, primeira vez que eu tinha que pregar no domingo, eu nem tinha terno. E ele falou para mim, quer dizer, tinha, mas uns ternos muito berreta, né? Berreta é uma palavra, deixa eu para lá. A palavra lá da casa da minha mulher, vocês não vão entender, né? Tinha uns ternos gigantes, assim, ou umas calças fusô. Eu lembro de um que era, comprei para aniversário de 15 anos, estava com 19, imagina, as calças nem entravam mais. E aí ele falou: você vai de terno. Eu falei: mas pai, para que isso daí? Não tem nada a ver. Quer dizer que se eu não tiver de terno, Deus não vai se manifestar? Ele falou: não, filho, é verdade o que você está dizendo. O que é mais importante? A mensagem que você está pregando ou o terno? Aí eu falei: opa, ele me entendeu, né? A mensagem, pai. Ele falou: por isso mesmo você vai de terno. Eu falei: como assim? É porque se você não for de terno, aqueles irmãos mais antigos que estão lá, eles não vão ouvir a palavra que você está pregando. Como a mensagem é mais importante, você tira o terno. Você põe o terno, perdão. Mas for no sábado, lá no culto, você vai do jeito que você quiser. Do jeito que quiser também não. Ele estava me ensinando princípios de honra. O Israel vai ter que assumir um ministério novo aí, vai conciliar 2 ministérios. Aí meu pai esses dias falou: Israel, você vai ter que fazer a barba, Israel. Aleluia! Não porque a barba tem algum sentido, mas porque algumas pessoas, nesse ministério agora que ele vai assumir, que não é só de jovens, envolve pessoas mais antigas também,
não vão entender algumas coisas. Eu achei bonito, Israel não quer fazer a barba. Aí ele chegou na nossa reunião e ele falou assim: sabe, eu aprendi uma coisa. Estava falando com um amigo e ele falou que o pastor dele procura pessoas que são leais e que carregam marcas dessa lealdade. Ele carrega marcas dessa lealdade destas pessoas ao longo da vida ministerial. E eu sou um homem assim e quero ser assim para o meu pastor. E aí o Israel falou para a gente na nossa reunião: tirar a barba talvez hoje represente um desses símbolos de reconhecimento, de lealdade. Eu não quero, não entendo, mas vou respeitar a decisão, o que está pedindo, nem que seja para parar, deixar mais curtinha, né? Já deu uma baixada aqui, né? Oh, que maravilha. Pediu o alargador, né? Eu lembro. Você está cheio de marcas, né, irmão? Né? De submissão. Não estou querendo defender o que é certo ou errado, querido. Eu estou ensinando vocês o que é honra. Eu achei bonito. Para mim, ele é um homem de honra. Eu lembro dos adolescentes perguntando para ele um dia sobre tatuagem. Achei bonita a resposta que ele deu. Ele falou: eu não vejo problema nenhum, não tem nada na Bíblia, mas os seus pais, eles querem que você faça ou não? Ah, não querem. Então está errado. Respeita, honra, e Deus vai te abençoar. Se tivesse mais gente assim no nosso meio, gente, a gente se revolta. Quais são as causas da sua revolta, querido? A gente fica procurando pelo em ovo, em vez de brigar pelo que realmente tem importância. Eu não sou um revolucionário do terno, da barba. A minha revolta é contra o pecado, contra o diabo. E eu vou pregar essa mensagem. Eu quero ser conhecido como um homem de honra. Eu quero honrar você hoje, porque você merece. E eu quero, em nome de Jesus, que se existem pessoas aqui nesse lugar que querem ser reconhecidas como homens e mulheres de honra, e hoje, aqui ouvindo essa palavra, Deus falou: você precisa aprender a honrar, a reconhecer autoridades, teus pais, teu chefe. Puxa, pastor, o chefe também, vai orar por ele, mas ele me persegue, aquele professor que não vai contar, esse mesmo, tá? Quando a gente entende o que é honra, Deus nos honra. Mais do que isso, eu creio que aqui a gente tem que ter gente que entende o que é honrar a Deus, respeito pelas coisas de Deus, carinho, quebrantamento, despojamento. Eu já entrei em igreja que o povo está prostrado, derramado, você entra e já sente aquela coisa gostosa, a reverência, respeito. Quantos querem servir a Deus dessa maneira? Se esse é o teu desejo, você quer aprender esse princípio de honra e submeter a Deus, onde você está? Fica de pé no teu lugar. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Eu gosto de falar e de pregar mensagem sobre despertamento espiritual, sobre derramar de Deus, mas sobre obediência, sobre submissão, sobre respeito. É uma palavra diferente. Às vezes ela não vai te proporcionar uma empolgação muito grande, mas eu tenho certeza que se você colocar isso em prática, isso vai se transformar em bênção e favor de Deus sobre a sua vida. Respeito, honra. Aonde você está, faça assim com as suas mãos, feche teus olhos. Eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Pai querido, estão aqui de pé jovens, homens, mulheres, meninos, meninas, e eles estão com as cabeças inclinadas, com os olhos fechados e com as mãos erguidas, declarando ao Senhor que estão debaixo da sua autoridade, que não são povo de dura cerviz, de pescoço duro, Deus, não, mas que se inclinam, que reconhecem, que respeitam. E Deus, eu te peço perdão, porque muitas vezes eu tenho negligenciado valores da palavra de Deus.
Eu não sou o maior exemplo de guardar o dia do Senhor. Muitas vezes negligencio e não entendo algumas coisas, mas Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir, promove no nosso meio um entendimento do sagrado. Quando a gente entra na presença de Deus, é como quem entra na presença de um rei. A gente se prepara, a gente se preocupa, a gente tem respeito. Deus, levanta jovens assim, homens e mulheres de honra. Eu quero pedir, Deus, em nome de Jesus, que nas nossas casas não exista filho nem filha erguendo a voz para o pai, para a mãe. Podem até discordar, Deus, mas com respeito, que haja honra, Pai, em nome de Jesus. Nos ensina. Mesmo quando vamos tomar uma atitude, vamos nos posicionar em relação aos nossos chefes, aos nossos líderes, que façamos isso com respeito. Honra, Pai, nos ensina. Eu quero pedir que o Senhor veja isso com bons olhos, e que possamos receber honra da parte de Deus. Faz assim, Pai, derrama favor, derrama graça, derrama bênção sobre os meus irmãos, e que a gente possa aprender esse princípio, se submeter e ser abençoado por Ti, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, 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 amém.